Eu estava parada no meio do salão quando ela gritou: "Saia daqui, agora!" A voz da Letícia ecoou entre as mesas decoradas, cortando a música, congelando os convidados. Minha prima, a noiva, a mulher que eu ajudei a criar. Ela apontou para mim com o dedo trêmulo, o vestido branco brilhando sob os lustres de cristal, e disse alto o suficiente para que todos ouvissem: "Você sempre foi invejosa. Você não suporta me ver feliz. Você veio aqui para roubar minha atenção." 200 pessoas me olharam, 200 testemunhas da minha humilhação. Eu senti o sangue subir pelo pescoço, as mãos gelarem, o estômago revirar. Meu vestido era cinza, simples, discreto, longo. Eu tinha escolhido especificamente para não ofuscar ninguém, mas não importava, porque Letícia sempre encontrou um jeito de me transformar em inimiga. Eu segurei a alça da bolsa com força, respirei fundo e pensei: ela não sabe o que está fazendo, mas logo logo ela vai descobrir. Meu nome é Carolina Mendes, 34 anos, consultora financeira, e aquele era o dia do casamento da minha prima, o dia que eu paguei. Cada centavo, cada detalhe, cada flor, cada taça, tudo. E ninguém sabia, porque foi assim que ela quis. Ninguém pode saber que você está me ajudando, Carol. Por favor, eu não quero que as pessoas pensem que sou dependente. Ela disse isso 3 meses atrás, chorando no meu sofá, dizendo que o noivo não tinha dinheiro, que a família dela não podia ajudar, que o sonho dela estava desmoronando. E eu, como sempre, coloquei a mão no bolso. 80 mil reais. Tudo que eu tinha guardado, anos de trabalho, de economia, de planos adiados. Eu dei tudo para ela, porque eu a amava, porque eu sempre fui a prima mais velha, a protetora, a que resolvia os problemas. E porque, no fundo, eu acreditava que um dia ela me veria, me agradeceria, me reconheceria. Mas não. Letícia pegou tudo e transformou em direito, como se eu devesse a ela. E agora ela estava me expulsando do casamento que eu paguei. Se você já foi humilhada por alguém que deveria te proteger, se inscreva no canal, porque aqui eu conto histórias reais de pessoas que foram silenciadas, desrespeitadas e que finalmente disseram basta. Aperte o sininho para não perder o que aconteceu depois que eu saí daquele salão, porque o que vem a seguir ninguém esperava. Eu sempre fui invisível na família. Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos. Meu pai se afogou no trabalho para esquecer a dor e nunca mais olhou para mim direito. Letícia tinha 5 anos na época. A mãe dela, minha tia Vera, me acolheu. "Você vai morar com a gente, Carol. Você é parte da família." E eu fui. Mas não como filha, como empregada. Eu cuidava de Letícia, trocava fraldas, dava comida, levava para a escola. Enquanto minha tia trabalhava, eu era a mãe substituta. E quando cresci, eu virei o banco. Letícia quis fazer faculdade de publicidade? Eu paguei. Quis morar sozinha? Eu ajudei com o aluguel. Quis viajar para a Europa? Eu dei o dinheiro. E quando ela conheceu o Tiago e decidiu casar, eu paguei o casamento inteiro, sozinha, sem que ninguém soubesse, porque ela pediu. "Por favor, Carol, não conta pra ninguém. Eu não quero que o Tiago saiba que não consegui pagar. Eu não quero parecer fraca." E eu, idiota, concordei. Mas eu deveria ter percebido os sinais. 3 semanas antes do casamento, eu ouvi Letícia contando para as madrinhas que o Tiago tinha conseguido um empréstimo, que ele era o herói, que ele tinha feito tudo acontecer. Eu estava do lado de fora da sala quando ouvi. Meu estômago revirou. Mas eu não disse nada. Eu pensei, talvez seja melhor assim. Talvez ela esteja protegendo o orgulho dele. Talvez isso seja amor. Eu estava errada, porque quando ela me expulsou do casamento, quando ela me humilhou na frente de todo mundo, eu entendi a verdade. Ela não estava me protegendo, ela estava me apagando, me usando, me descartando. Quando Letícia gritou para eu sair, eu não me mexi. Fiquei parada ali, no meio do salão, com 200 pessoas me olhando como se eu fosse um inseto. Um homem, um dos padrinhos, veio até mim. "Acho melhor você ir embora. Está causando constrangimento." Eu olhei para ele. Para aquele estranho que não sabia de nada, que não sabia que o chão que ele pisava foi pago por mim. "Eu não fiz nada de errado", eu disse, a voz saindo mais firme do que eu esperava. Ele riu.
Um riso curto, maldoso. Você apareceu aqui querendo chamar a atenção. Olha o jeito que você está, toda produzida. Eu olhei para baixo. Meu vestido cinza, meu cabelo preso em um coque simples, minha maquiagem básica. Eu estava longe de produzida, mas não importava, porque na cabeça deles eu já era culpada. Minha tia Vera se levantou da cadeira, veio até mim com os olhos duros. Carolina, por favor, não estrague o dia da sua prima. Eu olhei para ela, para a mulher que me acolheu quando eu era criança, para a mulher que me transformou em ferramenta. Eu não estou estragando nada, eu disse. Eu nem falei nada. Mas você está aqui, ela retrucou. E isso é o suficiente. Eu senti a garganta apertar, os olhos arderem, mas eu não chorei. Não ali. Não na frente deles. Eu virei as costas e comecei a caminhar em direção à saída. Foi quando ouvi uma das madrinhas rir, uma risada baixa, venenosa, seguida de um sussurro. Sempre teve inveja da Letícia, desde pequena. Eu parei. Meu corpo inteiro travou. Minha cabeça girou. Eu olhei para trás. A madrinha desviou o olhar, mas o sorriso ainda estava lá, grudado no rosto dela como uma cicatriz. Eu respirei fundo, contei até 5 e saí. Mas não porque eu estava desistindo, porque eu estava planejando, porque eu tinha algo que ninguém ali sabia. Eu tinha controle. Eu tinha provas. E uma paciência de ferro que estava prestes a se quebrar. Eu fui até o estacionamento. Sentei no meu carro, segurei o volante com as 2 mãos e chorei. Chorei como não chorava há anos. Chorei pela menina de 12 anos que perdeu a mãe e nunca mais foi criança. Chorei pela adolescente que trabalhou em 2 empregos para pagar a própria faculdade enquanto ajudava a criar uma prima que agora a tratava como lixo. Chorei pela mulher que sacrificou tudo, absolutamente tudo, para que outras pessoas fossem felizes. E chorei porque, no fundo, eu sempre soube. Eu sempre soube que Letícia não me amava. Ela me usava. Mas eu precisava acreditar que era diferente. Que um dia ela mudaria. Que um dia ela me veria. Mas não. Nunca. Eu limpei o rosto, peguei meu celular e liguei para o gerente do salão. Oi, Carolina. Ele atendeu. Tudo bem? Tudo, eu disse. Eu preciso de um favor. Claro, o que você precisa? Eu preciso que você me mande agora uma cópia do contrato de locação do salão e uma cópia de todos os comprovantes de pagamento. Houve uma pausa longa. Carolina, isso é sobre o casamento da sua prima? É. Você tem certeza que quer fazer isso? Absoluta. Ele suspirou. Ok, eu vou mandar em 2 minutos. Eu desliguei. Respirei fundo e esperei. O e-mail chegou. Eu abri, li cada linha, cada valor, cada data e sorri. Um sorriso amargo, mas um sorriso. Porque ali estava tudo. A prova de que eu tinha pagado cada centavo. A prova de que Tiago não tinha feito nada. A prova de que Letícia tinha mentido para todo mundo. Eu salvei os documentos, imprimi 5 cópias na gráfica 24 horas mais próxima, coloquei dentro de uma pasta transparente e voltei para o salão. Mas desta vez não era como convidada, era como credora. Quando voltei, a festa estava no auge. As pessoas dançavam, riam, bebiam. Letícia e Tiago estavam no centro do salão, posando para fotos. Ela estava radiante, ele apaixonado. Tudo perfeito. Tudo falso. Tudo sustentado pelo meu dinheiro. Eu esperei. Esperei a música terminar, esperei os fotógrafos terminarem a sessão, esperei o momento certo. E quando o DJ pegou o microfone para anunciar o próximo brinde, eu me levantei. Andei até ele e pedi o microfone. Ele hesitou, olhou para Letícia. Ela fez um gesto de negação com a cabeça. Mas eu não perguntei. Eu peguei o microfone da mão dele. O salão ficou em silêncio. 200 pessoas me olhando de novo. Mas desta vez eu não estava tremendo. Eu estava no controle absoluto. Boa noite a todos. Eu comecei. A voz saindo clara, firme, sem hesitação. Meu nome é Carolina. Eu sou a prima da noiva. E eu preciso fazer um comunicado importante. Letícia me olhou do outro lado do salão. Os olhos dela arregalados, a boca dela aberta. Ela sabia.
Ela sabia exatamente o que estava vindo. Há 3 meses, minha prima veio até mim chorando. Ela disse que não tinha dinheiro para realizar o casamento dos sonhos dela, que o noivo não podia ajudar, que a família não podia ajudar e que ela precisava de mim. Eu fiz uma pausa. Olhei diretamente para Letícia. Ela estava pálida. Eu dei a ela 80 mil reais. Paguei este salão, as flores, o buffet, o vestido, as alianças, o fotógrafo, o DJ, tudo. Cada detalhe deste casamento foi pago por mim, sozinha. O salão explodiu em sussurros. As pessoas olhavam umas para as outras, confusas, chocadas. Tiago olhou para Letícia. "É verdade?" ele perguntou, a voz rachada. Letícia não respondeu. Ela só olhava para mim com ódio, ódio puro. E eu pedi apenas uma coisa em troca. Eu continuei. Que ninguém soubesse, porque eu não queria holofotes, eu não queria crédito, eu só queria que minha prima fosse feliz. Mas hoje, algumas horas atrás, essa mesma prima me expulsou do casamento dela, me chamou de invejosa, me acusou de querer roubar a atenção dela, me humilhou na frente de todos vocês. Minha voz não tremeu, não falhou. Então, eu decidi que vocês precisam saber a verdade. Vocês precisam saber quem realmente fez este casamento acontecer e quem mentiu para todo mundo. Eu tirei as cópias dos documentos da pasta. Mostrei para a câmera do fotógrafo que ainda estava filmando tudo. Aqui estão os comprovantes, os contratos, os pagamentos, tudo em meu nome, tudo pago por mim. E se alguém duvidar, pode conferir com o gerente do salão, o Marcelo, que está ali. Eu apontei para ele. Ele acenou, confirmando. A expressão dele era de desconforto, mas ele confirmou. O salão estava em choque total. Ninguém se mexia, ninguém respirava. Era como se o tempo tivesse parado. Letícia começou a chorar. Não de tristeza, de vergonha, de raiva. "Carolina, por favor", ela disse, a voz quebrando. "Não faço o quê?" Eu perguntei, a voz subindo. "Não conto a verdade? Não exponho suas mentiras? Você me expôs, você me humilhou. Agora é a minha vez." Tiago soltou a mão de Letícia. Deu um passo para trás. "Você mentiu para mim?" ele perguntou, a voz tremendo. "Você disse que eu tinha conseguido o empréstimo, que eu tinha sido o homem, que eu tinha pagado tudo. E era ela?" Letícia tentou falar, mas nada saiu. As palavras morreram na garganta dela. "Você me fez parecer um herói na frente da minha família", Tiago continuou, a voz ficando mais alta. "Você me fez acreditar que eu tinha feito algo especial, que eu tinha provado meu valor, e era tudo mentira?" Ele tirou a aliança do dedo, olhou para ela e jogou na mesa. O som do metal batendo no vidro ecoou pelo salão. "Eu não sei quem você é." E saiu. O salão explodiu. As pessoas começaram a falar todas ao mesmo tempo. Algumas vieram até mim. "É verdade mesmo? Você pagou tudo? Por que ela fez isso com você? Ela sempre foi assim?" Eu não respondi nenhuma pergunta. Só olhei para Letícia. Ela estava no meio do salão, sozinha. O vestido branco que eu paguei agora, parecendo um sudário. Minha tia Vera veio até mim. "Carolina, você destruiu o casamento da sua prima." Eu olhei para ela, para a mulher que me criou como conveniência. "Não", eu disse, a voz fria. "Ela destruiu sozinha. Eu só mostrei para todo mundo quem ela realmente é." Minha tia me deu um tapa no rosto. O som ecoou pelo salão. Mas eu não senti dor, porque eu já estava anestesiada. Anos de dor me prepararam para aquele momento. Eu entreguei o microfone de volta ao DJ. Peguei minha bolsa e comecei a andar em direção à saída. Mas antes de sair completamente, eu parei. Olhei para trás uma última vez e vi Letícia ajoelhada no chão, chorando, sozinha. Ninguém a consolava, ninguém a defendia, porque todo mundo tinha visto. Todo mundo sabia. A máscara tinha caído, e embaixo dela não havia nada além de podridão. Eu senti uma pontada de remorso, mas durou apenas um segundo, porque eu lembrei de tudo que ela me fez, de todos os anos que eu fiquei calada, de todas as vezes que eu aceitei ser tratada como menos.
E eu percebi que não era remorso, era alívio, era liberdade, era justiça. Eu saí do salão. O ar da noite estava frio. Eu respirei fundo. Senti o peso sair dos meus ombros. E pela primeira vez em anos, eu me senti leve. Leve como deveria ter me sentido há muito tempo. Eu entrei no meu carro, liguei o motor e dirigi para casa. No caminho, meu celular começou a tocar. Letícia. Eu ignorei. Ligou de novo. Ignorei de novo. No total, ela ligou 23 vezes. Eu não atendi nenhuma. Porque não havia mais nada a dizer. Eu tinha falado tudo o que precisava. E agora, o resto era problema dela. Nos dias seguintes, minha vida explodiu. A história se espalhou como fogo. Alguém tinha gravado meu discurso e postado nas redes sociais. O vídeo viralizou. Milhões de visualizações, milhares de comentários. A maioria me apoiando, dizendo que eu tinha feito a coisa certa, que Letícia mereceu, que eu era uma heroína, que eu tinha dado uma lição. Mas havia também os críticos, dizendo que eu tinha sido cruel, que eu tinha destruído o casamento da minha própria prima, que eu deveria ter resolvido aquilo em particular, que família se resolve em casa. Eu li todos, cada comentário, cada crítica, cada elogio, e não respondi nenhum, porque eu não devia satisfação a ninguém. Eu tinha feito o que precisava ser feito, e eu não me arrependia de nada. Letícia tentou me procurar várias vezes, mensagens, ligações, até apareceu na minha casa 2 vezes, mas eu não a atendi. Eu não tinha mais nada a dizer para ela, não havia mais conversa, não havia mais perdão. Tiago terminou o noivado 3 dias depois do casamento. Segundo ele, não conseguia mais confiar nela, e sem confiança não havia futuro. A notícia me chegou por uma amiga em comum. Eu não senti satisfação. Mas também não senti pena. Eu senti apenas indiferença. Porque Letícia não era mais minha responsabilidade. Ela nunca deveria ter sido. Minha tia Vera parou de falar comigo completamente. Disse que eu era cruel, que eu era vingativa, que eu tinha acabado com a felicidade da minha prima, que família não se trai. Eu ouvi tudo em silêncio. E quando ela terminou, eu disse apenas uma frase. Tia, por 22 anos eu fiz tudo por vocês. Trabalhei, paguei contas, criei Letícia, sacrifiquei meus sonhos. E vocês nunca me agradeceram, nunca me viram. Sempre foi sobre ela, sempre. Então agora, pela primeira vez na vida, eu escolhi a mim mesma. E se isso te incomoda, o problema é seu, não meu. Ela me olhou com desprezo e saiu batendo a porta. Eu nunca mais a vi. 2 meses depois, recebi uma mensagem de Tiago. Carolina, eu queria te agradecer. Por tudo. Não só pelo dinheiro, mas por me mostrar quem ela realmente era antes que fosse tarde demais. Eu quase casei com uma mentirosa. Eu quase construí uma vida inteira sobre uma mentira. Obrigado por me salvar. Eu não respondi, mas guardei a mensagem, porque ela me lembrava que nem tudo estava perdido, que ainda havia pessoas boas no mundo, e que às vezes a verdade dói, mas é necessária, sempre. Letícia eventualmente se casou com outra pessoa, 2 anos depois. Um casamento pequeno, simples, sem luxo, num sítio, com 30 convidados. Eu não fui convidada, e não senti falta, porque aquela mulher não era mais minha prima. Ela era uma estranha que eu uma vez amei, mas que nunca me amou de volta. E eu aprendi, da maneira mais dolorosa possível, que amor não é sacrifício unilateral. Amor é recíproco, é respeito, é reconhecimento. E quando falta isso, não é amor, é exploração, é abuso emocional, é vampirismo afetivo. Hoje, quando olho para trás, eu não me arrependo de nada, nem de ter pagado o casamento, nem de ter exposto a verdade, porque ambos eram necessários. Um me ensinou a amar, o outro me ensinou a me valorizar. E no final, o segundo foi mais importante. Eu reconstruí minha vida completamente. Foquei na minha carreira, viajei sozinha pela primeira vez, conheci pessoas novas, pessoas que me viam, que me valorizavam, que não me usavam.
E pela primeira vez eu me senti completa. Não porque alguém me completou, mas porque eu me encontrei, porque eu me escolhi, porque eu disse basta. Anos depois, encontrei Letícia numa cafeteria. Foi um encontro casual. Ela estava sozinha numa mesa, mexendo no celular. Eu estava pegando um café para a viagem. Nossos olhares se cruzaram. Ela ficou pálida. Eu fiquei calma. Oi, Carol, ela disse, a voz baixa, quase um sussurro. Oi, eu respondi, sem emoção. Houve um silêncio longo, desconfortável. Ela queria dizer algo. Eu podia ver nos olhos dela a culpa, o arrependimento, o desespero, mas não saía. Eu sinto muito, ela finalmente disse. Pelo que eu fiz. Por tudo. Eu estava errada. Eu fui horrível. Eu. Eu levantei a mão, interrompendo. Letícia, eu te perdoei. Não por você, por mim, porque carregar raiva é pesado demais. Mas perdoar não significa esquecer, e não significa voltar. Algumas portas, uma vez fechadas, não se abrem de novo. E a nossa é uma delas. E saí. Porque perdão não é reconciliação. Perdão é liberdade. É sobre você, não sobre a outra pessoa. E eu tinha me libertado. Eu tinha me perdoado por ter sido ingênua, por ter acreditado que amor familiar era incondicional, por ter dado mais do que recebi. Eu me perdoei. Mas isso não significava que eu queria ela de volta na minha vida. Algumas pessoas são capítulos, e o capítulo dela tinha acabado há muito tempo. A lição que eu aprendi foi simples, mas transformadora. Você ensina às pessoas como te tratar. E por anos, eu ensinei minha família que estava tudo bem me usar, que estava tudo bem me ignorar, que estava tudo bem me humilhar, porque eu aceitava, eu engolia, eu perdoava, sempre. Mas quando você para de aceitar, as pessoas têm duas escolhas: te respeitar ou te perder. E minha família me perdeu. Não porque eu quis, mas porque eles escolheram o orgulho em vez do amor. E eu escolhi a paz em vez da dor. E foi a melhor escolha que eu já fiz. Hoje, quando as pessoas me perguntam se eu me arrependo de ter exposto Letícia daquela forma, eu respondo com total sinceridade: não. Porque aquele momento não foi sobre vingança, foi sobre justiça, foi sobre dar um basta, foi sobre dizer em voz alta: eu existo, eu importo, e eu não vou mais aceitar ser tratada como se não importasse. E se isso faz de mim a vilã na história dela, tudo bem, porque na minha história eu sou a heroína, a mulher que finalmente se libertou, a mulher que escolheu a si mesma, a mulher que disse não. E essa mulher eu gosto, essa mulher eu respeito, essa mulher eu amo. E no final, é isso que importa. Não o amor dos outros, mas o amor próprio, o respeito próprio, a paz própria. Porque quando você tem isso, você tem tudo. E ninguém pode tirar de você. Ninguém pode rasgar. Ninguém pode destruir. Porque você é inteira, completa, livre. E liberdade não tem preço. Então, sim, me expulsaram do casamento, me chamaram de invejosa, me acusaram de roubar a atenção, me humilharam, mas eu voltei. Não como vítima, mas como verdade. E a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre vence. Sempre. Porque mentiras podem durar anos, décadas até, mas a verdade dura para sempre. E naquele salão, naquela noite, a verdade finalmente falou. E ela falou alto, ela falou claro, e ela mudou tudo. Para sempre. Eu não destruí o casamento da minha prima. Ela fez isso sozinha quando escolheu mentir, manipular, usar. Eu só acendi a luz. E quando a luz acende, as baratas correm. E foi exatamente o que aconteceu. As pessoas viram quem ela realmente era e fugiram. Não por minha causa, mas pela dela. Porque caráter se revela sob pressão. E sob pressão, ela mostrou que não tinha nenhum caráter, nenhuma integridade, nenhuma decência. E eu? Eu mostrei que tinha todos os três,
que tinha coragem, que tinha voz, que tinha limites muito bem definidos e que, quando esses limites eram cruzados, eu reagia. Não com violência, não com gritos, mas com verdade. E a verdade é a arma mais poderosa que existe, porque ela não precisa de força, ela só precisa ser dita. E quando ela destrói tudo que é falso, tudo que é podre, tudo que é injusto, como um raio de sol sobre vampiros. Então, sim, descobriram quem pagou tudo. E isso mudou tudo, não só para Letícia, mas para mim. Porque naquele dia eu deixei de ser a prima invisível. Eu me tornei visível. Não porque eu queria atenção, mas porque eu exigi respeito. E finalmente, forçosamente, eu o consegui. E quando você exige respeito, uma de duas coisas acontecem. As pessoas te respeitam ou te abandonam. E ambas são vitórias. Porque você não precisa de pessoas que não te respeitam. Você precisa de pessoas que te veem, que te valorizam, que te amam de verdade, sem condições, sem exploração, sem vampirismo. E essas pessoas eu encontrei. Não na minha família de sangue, mas em outros lugares, em amigos verdadeiros, em colegas de trabalho que viraram irmãos, em estranhos que se tornaram família. E com eles eu construí uma vida escolhida, uma vida que me via e que me amava pelo que eu era, não pelo que eu podia fazer por eles. E essa vida, ela vale mais do que qualquer laço de sangue. Infinitamente mais, porque sangue não define família, amor define, respeito define, lealdade define. E quando falta isso, sangue é só líquido vermelho correndo nas veias, nada mais, nada sagrado. Então, essa é a minha história. A história da mulher que foi expulsa do casamento por supostamente roubar atenção, que foi chamada de invejosa por uma pessoa que devia tudo a ela, que foi humilhada publicamente, mas que se levantou, que falou, que mostrou a verdade nua e crua, e que, no final, venceu. Não porque ela destruiu alguém, mas porque ela se salvou, se resgatou, se libertou. E às vezes, se salvar parece destruição para quem estava te afogando, mas não é. É sobrevivência, é legítima defesa emocional, é renascimento. E eu renasci, naquele salão, naquela noite, com aquele microfone na mão. Eu morri como a prima invisível, útil, descartável, e renasci como Carolina, a mulher que não aceita menos do que merece, a mulher que não se cala quando injustiçada, a mulher que não desaparece para fazer os outros brilharem. E essa mulher, ela está aqui, para sempre. Porque uma vez que você encontra sua voz, você nunca mais a perde. Nunca mais. E ninguém, absolutamente ninguém, pode tirar isso de você. A fechadura da minha vida mudou naquele dia. E Letícia não tem mais a chave.